Senhora Presidente, Senhora Ministra, Senhores Secretários de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, bom dia. Senhora Ministra, as ceias aconteceram na noite de 7 para 8, de 12 para 13, aproveitando o facto de ontem ter sido Dia dos Namorados, podíamos dizer que este namoro entre o Governo e as autarquias já meteu água e dura há 2 meses. Já está estragado logo à partida. Foram delegadas competências nas CCDRs, ouvimos as CCDRs e as próprias CCDRs têm dúvidas de como é que vão agilizar os processos, como é que vai ser a questão da elegibilidade. E nesta questão da elegibilidade, já lá vamos, mas uma das primeiras perguntas que lhe queria fazer é, todos nós sabemos que existiram muitos seguros que foram acionados durante este processo de cheias. Durante o processo de cheias, muita gente acionou os seguros, e foi ressarcida ou recebeu valores por parte das seguradoras. Temos agora os municípios, cada um à sua maneira, a tentar criar soluções para poder ajudar aqueles que de facto foram afetados e que tiveram problemas e que não têm seguro para determinadas áreas. O que nós gostávamos de saber é se o Governo pondera, junto das seguradoras em Portugal, garantindo aquilo que é o direito da RGPD, perceber se tencionam acionar ou alavancar alguma norma de exceção de forma a evitar que exista duplicação de pagamentos ou de indenizações. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra à Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes, peço desculpa. Nós, quando houve as cheias, imediatamente reunimos com os municípios e devo dizer-lhe que estivemos a receber reporte de danos até há pouco tempo. E, portanto, aliás, recordo que o valor dos danos que eu transmiti no início foi significativamente diferente do valor dos danos que agora temos. Quando reportei os danos, nós tínhamos cerca de 103 milhões de euros de danos e agora temos cerca de 143 milhões de euros. Porque há situações complexas onde não foi possível fazer o levantamento dos danos porque os terrenos não permitiam, tal era o seu estado de inundação. Neste momento temos uma resolução de Conselho de Ministros e essa resolução, sobretudo naquilo que eu penso, peço desculpa se o interpreto mal, Sr. Deputado, que serão as maiores preocupações que estamos a falar no caso dos equipamentos e infraestruturas municipais, que foi onde os danos foram maiores, no caso também do comércio, no caso da agricultura, não aqui tanto, mas noutros territórios do país os danos foram elevados. A aplicação dos apoios será feita por cada Ministério. No que toca às CCDRs, as CCDRs serão envolvidas nos apoios aos equipamentos e infraestruturas municipais e às empresas. Aliás, elas já estão a trabalhar nos próprios avisos de concurso. A própria resolução prevê que sejam calculados, depois de calculados os prejuízos, sejam calculados os apoios e que antes de se concederem os apoios se tenham em conta os seguros e os apoios que são dados pelos municípios. Nós temos, como aconteceu já no passado, forma de, sem violar a lei, nós temos forma de saber se determinada entidade recebeu seguros. Aliás, foi público logo em janeiro, através da entidade de seguros nacional, que estariam a prever pagar 46 milhões de euros só para a área metropolitana de Lisboa. E por isso nós teremos mesmo que ter em conta, e há formas de o fazer, teremos mesmo que ter em conta e fiscalizar e verificar se há pagamento de seguros e se há pagamento também de outros apoios antes de calcular os apoios que o Estado vai conceder. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Devolvo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Senhora Ministra, eu não sei se tem conhecimento que ainda hoje existem populações isoladas e estamos a falar às portas de Lisboa.
Estamos a falar, nomeadamente na zona de Bucelas, que foram criados caminhos alternativos para as pessoas poderem sair e entrar em casa. Estas intervenções para fazer caminhos secundários foram, inclusive, intervenções feitas pelos municípios em áreas de atuação da IP. Este valor de áreas de atuação da IP vão ser ressarcidos, sim ou não? E a pergunta que lhe faço, novamente, voltando atrás, eu gostava de saber, muito sinceramente, a Sra. Ministra diz, temos forma de saber que os seguros pagaram. Não tem, Sra. Ministra. De acordo com a lei em vigor, não tem. E eu gostava que dissesse a esta Câmara como é que tem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Nós não podemos ignorar que a entidade responsável pela proteção civil é o Presidente de Câmara. O Governo, obviamente, está presente no território, apoia. Essas situações mais pontuais de isolamento de populações não é só em Lisboa. Nós temos populações que ficaram isoladas no Alentejo e os municípios rapidamente encontraram soluções para isso e, em alguns casos, até com o apoio do Exército. Estou a falar, por exemplo, em Fronteira, em que, neste momento, mas há outros em que não estamos a conseguir, há outros em que as pessoas, em Monforte, por exemplo, abateram-se várias estradas e as populações estão a ter transtornos muito elevados. E, por isso, as obras não se fazem de um dia para o outro. No que toca às infraestruturas que são de índole nacional, a responsabilidade, ou seja, se estivermos a falar de estradas nacionais, a responsabilidade é das infraestruturas de Portugal. Se estivermos aqui claramente, e portanto, se os municípios fizeram obras substituindo as infraestruturas de Portugal, têm que chegar a acordo com as infraestruturas de Portugal, no sentido de serem ressarcidos dessas despesas. É isso que temos transmitido oralmente e por escrito aos municípios. No caso de infraestruturas que são de natureza municipal, a responsabilidade é dos municípios e nós daremos o apoio que for possível. Devo dizer que há possibilidade de saber se determinada entidade, sem quebrar as regras, recebeu seguros. Devo dizer que o temos feito sempre. A entidade declara, depois há uma forma de encriptar os dados, tornando impossível saber a entidade, mas cruzar esses dados. Eu posso fazer-lhe chegar a forma como os próprios seguros nos ajudaram a fazer esse cruzamento com o maior dos gostos. Não a domino tecnicamente, não é uma área que também é uma área que me preocupa, garantir politicamente que não há duplicação de apoios e isso teremos que fazer. Muito obrigada, Sra. Ministra. Ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sra. Ministra, terei todo o gosto em receber esse encriptamento e perceber como é que fazem, porque a informação que temos, e estudámos bastante o processo antes de lhe fazer a pergunta, é que não há forma legal de ser feito, mas gostaríamos de saber como é que pode ser feito. Bom, e referi, obviamente, a situação de Bucelas na sequência da afirmação da Sra. Ministra, que disse, aqui na área de Lisboa, da Grande Lisboa, não existem muitos casos, esses existem. Existe mesmo aqui à porta. Vamos mudar de tema e vamos falar da descentralização. A Sra. Ministra falou já aqui hoje de que aumentou as verbas para os municípios. Mas a Sra. Ministra também sabe que o Governo não pode justificar para umas coisas que existiu a guerra na Ucrânia e por isso que as obras que custavam 1 milhão há uns meses atrás ou há um ano atrás, que agora custam 1.600.000 e estar à espera que não aumentava a verba. Por isso, nessa parte da verba estamos completamente tranquilos e percebemos que obviamente tinha que aumentar, porque se a guerra serve para uma coisa, para o Governo se justificar, teria que servir também para a outra. A coisa que não percebemos, passa a expressão, é que neste processo de descentralização, já andamos aqui neste ramo-ramo há algum tempo, aliás, a lei é de 50 de 2018, andamos aqui e a senhora acabou por ficar com a parte final do processo, parte final vamos ver, não é? Se entretanto não terá que vir outro Governo para fechar este assunto, mas aquilo que gostávamos de saber é como é que nesta fase ainda estamos a negociar e a renegociar os pacotes para a área da saúde, principalmente esta questão da área da saúde, em que ponto de situação é que está? Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. No caso dos fundos, não é automático que aumentem o custo, aumente o financiamento, porque o pacote de fundos que temos é limitado. E por isso o que tivemos que fazer foi tirar verbas
Não estou a falar da descentralização, estou a falar dos apoios comunitários. O que tivemos que fazer foi retirar verbas de projetos que não se executavam para as encaminhar para projetos que ficaram mais caros. Obviamente que na descentralização, com a inflação, também tivemos que atualizar o valor das refeições, tivemos que atualizar o valor das manutenções e, como referiu, o que é justificação para um caso é a justificação para outro. Como é sabido, na área da saúde não há uma data a partir da qual as transferências, as competências passem para os municípios e, portanto, a competência só passa para o município com o auto de transferência. Nós tivemos 2 anos de pandemia, obviamente que a pandemia não justifica tudo, mas nós tivemos 2 anos de pandemia em que o Ministério da Saúde, que foi quem conduz o processo, porque apesar do Ministério da Coesão Territorial ter o dossiê, nós não nos substituímos aos ministérios setoriais e, portanto, durante o período de pandemia, como é sabido, este processo ficou praticamente parado. Depois a senhora Ministra, à altura, Marta Temido, pegou no dossiê, obviamente que também é conhecido que foi substituída e este novo Ministro pegou no dossiê e neste momento aumentámos os autos de transferência de 52 para 72. A área da saúde é específica porque nos territórios onde temos unidades locais de saúde não há transferência, é a unidade de saúde que fica, mas é uma nota de preocupação que acompanhamos, é uma nota de preocupação que partilhamos, Sr. Deputado. Procurar que o número de autos aumente, sabemos que em termos de negociação o Ministério está muito envolvido e que o número de autos de transferência aumentará significativamente em breve. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Deputado. Bom, a Sra. Ministra ficou com 24 segundos para me responder. Eu tenho 4 minutos e, por isso, vou fazer tudo de empreitada e a empreitada aqui não vai ter aumento de preços. Vou-lhe dar na mesma medida e pela mesma tabela, não vai ter problema nenhum. Sra. Ministra, na coesão territorial, já falámos aqui hoje diversas vezes, o Chega apresentou uma proposta e tivemos um projeto de lei que foi discutido recentemente em relação às portagens para o interior e em relação à revisão dos contratos de PPP. Nós valorizamos as PPPs, mas consideramos, e depois de algumas reuniões que tivemos com o Conselho de Administração da própria Lusoponte, percebemos que o aumento feito no dia 1 de janeiro muito se deve à inoperância do Governo e pelo facto do Governo não tentar negociar com a PPP, e eles próprios assumem que existem condições no contrato e artigos no contrato, cláusulas, melhor dizendo, cláusulas no contrato que permitiam que fossem acionadas por parte do Governo e que Vossas Excelências não o fizeram. Não considera que isto acaba por ser uma falta de respeito para com a população, todo este processo. Para além disso, retirando as questões da Lusoponte, temos todo o interior que continua a ser penalizado numa falta de visão de coesão territorial no nosso entendimento. Mas falemos da regionalização que os senhores tanto gostam e percebemos que, quando ouvimos aqui hoje o Partido Socialista a dizer que estava no nosso programa eleitoral, estamos mais do que legitimados. Bom, o programa eleitoral que refere esta questão do caminho para a regionalização já foi votado e foi apresentado, porque o caminho para a regionalização foi dito durante a campanha eleitoral, mas não estava em programa eleitoral nenhum. Aparece no programa eleitoral já votado depois da tomada de posse. Mas sendo certo que o programa eleitoral representa o Partido Socialista e, obviamente, o Governo legitimado pelos votos, mas acaba por ser um contrassenso àquilo que foi o referendo à população portuguesa, onde 65% da população portuguesa se manifestou contra o não à regionalização. A pergunta é clara e concreta, porque tem pouco tempo também, sim ou não fazem a regionalização, independentemente de ter existido este referendo. Portanto, estamos a falar de uma regionalização que foi encapotada. Depois existe uma questão que gostávamos de perceber se o Governo também analisa como nós. Quando nós olhamos para os círculos eleitorais e para a forma como é feita o sistema eleitoral em Portugal, percebemos claramente que os distritos que elegem mais deputados à Assembleia da República são os distritos do litoral. Obviamente que isto tem uma consequência e uma associação ao facto do interior ter menos gente. Mas é pescadinha de rabo na boca, passa a expressão, ou seja, se não há investimento no interior, não há mais gente no interior. Será que
o que estamos a viver atualmente neste Estado democrático é como os círculos eleitorais, e bastava ver Beja elege 3 deputados à Assembleia da República, Bragança 3 deputados à Assembleia da República, Évora 3, Guarda 3, Porto Alegre 2, etc. Ou seja, determina o nível de investimento por parte do Governo. Como dali vêm poucos deputados e tem um peso eleitoral muito pouco, vai-se investindo menos. Como se investe menos no interior, acha ou não acha que a reforma da lei eleitoral é imperativa para que possa existir uma revisão daquilo que é o princípio da coesão territorial? Bom, o meu tempo começa a chegar também ao fim e deixar-lhe uma última pergunta em relação à desagregação das freguesias. A desagregação das freguesias é uma competência, de facto, da Assembleia da República, não é uma competência do Governo. Mas nós olhamos para alguma preocupação para esta situação quando percebemos que os mapas de viabilidade financeira, aqueles que eu conheço e que me chegaram para alguns eleitos que temos em algumas juntas de freguesia, percebemos que a maior parte das juntas de freguesia não terão sequer capacidade para se gerir com aquele valor. Se tivesse aqui o PCP dizia, mas isto é tentar retirar a autonomia às secções locais. Eu ainda gostava de perceber o que é que a autonomia tem as secções locais do PCP quando continuam a ter o controleiro dentro das reuniões de Câmara. A última pergunta, queria-lhe deixar, as dívidas de Covid da DEGAL foram ou não foram pagas, estão ou não estão em dia? A última pergunta, e peço alguma tolerância porque todos tiveram, considera o Governo que é imperativo fazermos uma alteração urgente à forma como as juntas de freguesia passam atestados de residência, evitando que em Lisboa existam 10.000 atestados de residência passados na Rua do Bem Formoso, com moradas com 150 e 200 pessoas registadas na mesma habitação. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Ministra. Senhora Presidente, Sr. Deputado, relativamente às portagens, temos uma norma programática e o nosso objetivo é mesmo reduzir as portagens do interior. Não acompanhei as negociações do Governo e, portanto, não me posso pronunciar. Em relação à regionalização, não se pode fazer a regionalização sem o referendo, pelo menos se a Constituição se mantiver como está, não poderemos fazer a regionalização sem o referendo. Estaremos totalmente disponíveis para discutir a reforma da lei eleitoral e para lhe incluir o princípio da coesão territorial, Sr. Deputado. Portanto, mostro aqui toda a disponibilidade de entrarmos e de fazermos essa discussão. Estamos com a ANAFRE a discutir a forma de ressarcir as despesas Covid, já estamos a trabalhar num documento. Em relação aos atestados, é uma área que desconheço e, portanto, peço desculpa de não pronunciar. Muito obrigada. Muito obrigada. Sra. Presidente, uma vez mais, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, esta questão da descentralização de competências, eu vou-lhe chamar assim, mas para as CCDRs, a forma como estão a fatiar, inclusive, alguns ministérios, nomeadamente o Ministério mais antigo de Portugal, que é o Ministério da Agricultura, que o estão a destruir por completo, a passar competências para as CCDRs. A Sra. Ministra diz com toda a cautela de que a regionalização, de acordo com a Constituição, só pode ser feita através ou sendo feito o referendo. A questão é que os senhores sabem ou não sabem, e é esta a pergunta, que aquilo que estão a fazer é um processo de regionalização em curso e o que estão a fazer é, através de uma forma administrativa, aumentar as competências e a transformá-la em regiões autónomas. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, estou numa audição que eu creio que é surreal o que estamos aqui a fazer. Já ouvi aqui questões que, inclusive, a CIM tem os dados errados e chegamos à conclusão que, para lá do Marão, os que lá estão ou não sabem os que lá estão. Pelos vistos, é isso que acontece. Sra. Ministra, muito sinceramente, a senhora há pouco tempo disse que a função do Sr. Presidente da República era desassossegar e eu creio que a minha função também é desassossegar. A Sra. Secretária de Estado faz aqui um embelezamento da CIM, fala da digitalização e da banda larga e diz que vive lá. Sabe perfeitamente que a grande parte do território nem sequer tem banda larga, nem banda curta, nem banda. A senhora sabe, quando fala das escolas, que existem vários municípios que encerraram as escolas. A senhora sabe que as crianças são colocadas a magote dentro dos autocarros fretados pelos municípios que têm que substituir ao Governo
e circulam por estradas que ainda estão lá desde o tempo do Estado Novo, porque não há outra forma. Aliás, a senhora, uma das perguntas que lhe deixava é quando circula entre os municípios, se vai por Espanha ou se utiliza os caminhos que lá estão. E eu sei qual é a resposta. Portanto, viemos aqui embelezar uma série de questões que parece que ninguém foi lá. Eu, antes de mais, quero agradecer a todos os presidentes, independentemente das forças partidárias na Cima de Trás-os-Montes, a forma como nos receberam, assim como agradeço ao Sr. Deputado Severino Teixeira a forma como ajudou a realizar a visita. Mas nós hoje já ouvimos aqui tanta coisa, já na preparação das CIMs e na separação das CIMs, também hoje já ficámos a perceber, não é um tema agora aqui desta audição, mas ficámos a perceber que a CETEM, Vila de Rei, bom, aquilo que mandámos para o Eurostat, depois quando chegar cá, logo se vê o que interessa é que venha o dinheiro, porque já dissemos que vamos cumprir os interesses dos municípios, independentemente do que foi. E o que acontece com a Cima de Trás-os-Montes é mais ou menos isto, ou seja, nós temos uma situação que para chegar a Bragança, podíamos citar a música dos chutes e pontapés, mas já era corriqueiro, estar a fazer a brincadeira do são 7 horas de distância, são 9 horas de distância, mas a realidade é que não é aproveitada a centralidade europeia. De Bragança a Madrid são 3 horas e 40, são 354 quilómetros. De Bragança a Lisboa são 5 horas a andar bem, porque na realidade as coisas correm mal em todos os aspectos, são 6 meses de inverno e 6 meses de inferno, completamente colocados. Eles não estão em trás dos montes, estão em trás dos montes. E a diferença do dos para o us é que se esquecem completamente daquilo que se passa lá atrás e deixam a responsabilidade, sem qualquer apoio, na mão dos municípios, deixam os municípios e as comunidades intermunicipais àquilo que pode ser a sua sorte. E nós vimos o que vimos em relação à mobilidade, falar de mobilidade. Nós estivemos todos lá, todos percebemos o perigo que é a circulação entre municípios, que as crianças, que os bombeiros têm de fazer para se deslocar para qualquer hospital, para os centros de saúde, o transporte de doentes, como é que é feito, como é que vimos aqui pintar a dizer que está tudo fantástico e maravilhoso. Não está fantástico e maravilhoso, e é uma questão de prioridades. É uma questão de prioridades dos governos, e sabe, a senhora Secretária de Estado, concretamente, saem notícias recentemente que dizem que o Plano de Recuperação e Resiliência para a Comunidade Intermunicipal de Trás-os-Montes é um atentado à região. Está aqui. A senhora falou, no entanto, na questão dos 92 milhões e fala agora na situação do... Bom, são necessários 12 milhões para o apoio para a banda larga, que tanta importância poderia ter. Sabe, porque é pena não estar cá o PAN, não estar cá o LIVRE, não estar cá o PCP, que defende as 35 horas semanais e o teletrabalho. Façam vindima por teletrabalho. Expliquem às pessoas de Trás-os-Montes como é que estas parolices que se fazem aqui em Lisboa, sem pensar naquilo que é a realidade do interior, que efeito e prática é que isto tem. Mas a senhora diz que são precisos mais 12 milhões, que se não houver dinheiro tem que ver onde é que se vai buscar. Eu digo-lhe onde é que vai buscar dinheiro. Isso é uma questão de prioridades. O Governo anuncia hoje que vai apoiar, com valores do PRR, 43 milhões para projeto de insetos para comer em Santarém. Não está cá o PAN, porque senão tínhamos que ver se podemos comer os grilos, que foram nomeadas e aprovadas 2 espécies, um besouro, 2 tipos de larvas e 2 gafanhotos. É uma questão de prioridades, é uma questão de não brincarem com as pessoas. Sabem perfeitamente que não está bem, que a região está abandonada. Historicamente, é uma região importantíssima e fundamental para Portugal. Se existisse visão da interconexão com a Espanha, percebiam a importância que aquela região tem, mas não fazem absolutamente nada e vimos para aqui dizer temos aumentado, temos melhorado. Não temos absolutamente nada e basta circular. Perguntemos às pessoas de Carraseda de Anciães, perguntemos às pessoas de Bragança, pedimos às pessoas de Mogador, toda a gente ali sabe perfeitamente, estão esquecidos como se estivessem atrás dos montes e não estão, é atrás os montes. É uma vergonha o que tem sido feito por consecutivos governos àquela região. Sr. Deputado, muito obrigado. Deputado Bruno, não nos podia passar a palavra à Sra. Ministra da Coesão Territorial. Muito obrigado. Sr. Deputado,
não me revejo, sendo também do interior, não me revejo em nada daquilo que disse, porque é a visão de Lisboa para Trás-os-Montes, para de Trás-os-Montes. Aqueles que lá estão têm muito orgulho de ser de lá, não ignorando os problemas. E por um lado o senhor diz que não há população e depois vão aos magotes nos autocarros. Portanto, entenda-se, por favor. E por isso, os nossos... Foi o que o senhor disse, só estou a repetir o que o senhor disse. Os nossos autarcas... Peço desculpa que eu estive calada e com respeito a ouvi-lo. Com o máximo respeito que tenho por si. E podemos divergir e respeitar-nos. Pronto. E até era impensável que estivessem aqui sentadas as pessoas na Assembleia da República e não tivessem esse comportamento. E por isso, não podemos, por um lado, dizer que não há viva alma e depois vão aos magotes lá nos autocarros. E, por outro lado, sabe que a competência dos transportes é dos municípios, que a assumiram há muito, nem foi com este governo. E, portanto, a nossa conversa nem tem a ver com este governo nem com outro governo. É o que é que podemos fazer, olhar para estes territórios. O senhor está a ouvir falar do Caixão, nem sequer sabe o que é o Caixão. O senhor ouviu falar da estrada de Vimioso, que temos que passar daqui para ali para a Espanha. O senhor sabe lá do que está a falar. Não sabe nada de nada do que está a falar do interior. O dia em que o senhor quiser conhecer o interior, o senhor vai comigo. Vai comigo, vai comigo. Eu peço imensa desculpa não entrar em diálogo. O dia em que o senhor quiser conhecer o interior, vai comigo e com os nossos autarcas. E aí, sim, saberá o que é um verdadeiro autarca, resiliente e que não desiste da sua terra, mas que para reivindicar o que merece ao poder central, não tem que diminuir o seu território, não tem que diminuir as suas gentes. E, portanto, tenho dito. Muito obrigada. Sra. Ministra, muito obrigado. Agora, pedia encarecidamente que não entrassem em diálogo. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Respondendo concretamente, mas dizendo já que eu não digo que vivo, eu vivo em Trás-os-Montes desde que nasci, faço lá a minha vida pessoal e profissional e, portanto, não pinto cenários cor-de-rosa, porque para mim Trás-os-Montes foi sempre um território de oportunidades, sempre. Mas respondendo concretamente às suas questões, precisamente por haver necessidades de investimento em termos de banda larga neste território, é que eu já disse que é preciso 24 milhões de euros de investimento para garantir que todas as casas, todas as empresas, todos os serviços desta CIM tenham cobertura. E eu nunca disse que vou ver onde é que arranja este dinheiro, eu já disse que este dinheiro está garantido e que o concurso internacional vai ser lançado até ao final deste primeiro trimestre. Relativamente às questões das escolas, e também reitero aquilo que disse na minha intervenção inicial, as escolas desta CIM melhoraram significativamente. Os problemas a que se refere também foi este Governo que os resolveu, nomeadamente para os alunos deslocados de concelhos que não tinham ensino secundário, que não têm ensino secundário. Este Governo atribui uma bolsa por aluno para essas deslocações e, portanto, foi mais do que justo, mas foi uma iniciativa que este Governo teve. Depois, relativamente à falta de oportunidades também de ensino nesses territórios, criámos o projeto piloto que já falei há pouco, mas que queria referir que neste ano letivo, 2022-2023, já estão envolvidos 49 alunos, 31 que vêm da edição do ano, 31 que vêm da edição do ano letivo anterior e 18 agora deste ano letivo. Portanto, é um projeto que queremos manter e que surge precisamente porque temos consciência das dificuldades nesta CIM. Relativamente às distâncias que diz, eu faço Bragança-Lisboa todas as semanas pelo menos 2 vezes, uma de ida e outra de regresso, e os tempos de certeza que não são como disse, muito menos as 7 horas de distância. Isso é uma visão mesmo totalmente descontextualizada da realidade. Bragança... Peço imensa desculpa, não entrem em diálogo. Assim como o Bragança-Madrid, portanto, acabou também por dar razão da enorme centralidade geográfica que Bragança tem, porque, de facto, tanto está próxima de Lisboa como está próxima de Madrid. E, portanto, é isso que nós temos que ver.
e, portanto, eu recuso-me, desculpem, a olhar para um donut e só ver o seu buraco, quando temos tanta pastelaria à volta deliciosa deste donut. E depois dizer, relativamente aos projetos do Programa de Recuperação e Resiliência, queria dizer que também não entendo como é que a comunidade intermunicipal considera miserável quando tem as 2 ligações rodoviárias neste programa que já referimos, quando tem, no âmbito da capitalização e da inovação empresarial, mais propriamente na missão Interface, o seu laboratório colaborativo tem um investimento aprovado de 4,6 milhões de euros. Deixe-me só acabar. Peço desculpa, só mais 5 segundos. No âmbito das qualificações e competências, também aqui, no âmbito do programa STEAM, 7,5 milhões de euros. No âmbito da habitação, várias residências universitárias aprovadas, uma em Bragança e uma em Mirandela. No âmbito das respostas sociais, também o Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão em Macedo de Cavaleiros. No âmbito da eficiência energética em edifícios residenciais, que estão em todos os municípios da CIM, mas destacava aqui Miranda do Douro porque o financiamento atribuído no âmbito do PRR tem 100% de execução. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Presidente, obrigado. Sra. Ministra, não precisa de perder o controle. Porque a senhora diz que eu não percebo nada e que é tudo mentira e que devia ser autarca. Primeiro sou autarca, não sei quantos anos a senhora foi, mas eu já sou há muitos anos, sabe? E por isso esse tipo de retórica não pega minimamente, nem é o problema. Sabe que, apesar de não existir banda larga, existe televisão lá e as pessoas vão ver aquilo que a senhora e o Sr. Secretário de Estado afirmaram aqui e vão-se rever certamente que os senhores mentiram. Porque sabem perfeitamente que deixaram à sorte dos autarcas. E o que eu disse foi que deixaram à sorte dos autarcas que, independentemente dos partidos que são eles que têm estado a segurar a região. Porque os consecutivos governos, não só o que a senhora faz parte, mas os anteriores, esqueceram por completo aquela região. Portanto, escusamos de vir para aqui e tentar ficar nervosos com essa questão. O Sr. Secretário de Estado sabe uma coisa, as pessoas que conhecem-na muito na região, e é verdade, porque tem uma governante que é de lá, mas conhecem-na por a senhora circular entre concelhos via Espanha, pela autoestrada. Eu percebo, é mais cómodo e mais rápido. Poderá ser um erro, certamente, da região. Em relação ao transporte, devo-lhe dizer que, a menos que esteja a chamar mentirosos todos os deputados que foram lá, atrás dos montes, na Comissão, demorámos 8 horas para ir e 9 horas para vir. Sabe porquê? Porque há transportes que nem toda a gente faz em carros de alta cilindrada, sabe? Há gente que tem que ser transportada em autocarros e os autocarros não podem andar a mais de 100 em determinadas vias. Eu deduzo que saiba isso e, portanto, a distância consumou-se em 8 horas para ir e 9 horas para vir. Se a senhora conhecer o país, a realidade económica de quem faz mobilidade em Portugal, sabia que aquilo que diz de uma forma muito efusiva e a tentarem levantar a voz, a nós não nos assustam com levantar a voz. Nós dizemos na cara o que temos para dizer. Quanto às tentativas de ensinamentos por parte da senhora Ministra, não lhe ficou bem e sabe que errou e sabe perfeitamente que não é essa a realidade, porque quem lá está sofre com a vossa inoperância. Mas bastava metade do investimento em gafanhotos e larvas para resolver muitos dos problemas, nomeadamente da banda larga lá em cima. É uma questão de, como lhe disse, prioridades. Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Nunes. Ia passar a palavra à Sra. Ministra da Coesão, tem 6 minutos. Bem, eu vou dividir a intervenção com a Sra. Secretária de Estado em relação ao projeto do TUA, de facto. Foi um dos assuntos que falámos com o atual Ministro das Infraestruturas. Ele tem já agendada uma reunião e o problema aqui é mesmo encontrar uma solução para a gestão. O investimento está feito e está dependente das infraestruturas. Nós colocámos a questão como prioritária, o Sr. Ministro mostrou-se muito sensível, já agendou uma reunião com as entidades relevantes. No que toca a projetos inovadores que envolvam as crianças, eles são possíveis de continuar, nomeadamente, e o Sr. Deputado conhece muito bem o instrumento que vou falar, através do Portugal Inovação Social, não só os maiores, mas também os mais jovens. Em relação ao reforço dos serviços públicos e aos estímulos à economia, os números que há bocadinho referi e que foram, sobretudo, conquistas durante a pandemia, resultam de avisos dedicados
qualificados para territórios do interior. Ou seja, houve um momento que abrimos contratação de recursos humanos altamente qualificados para empresas e para instituições de ensino superior que tiveram uma procura extraordinária, aquele apoio à contratação mais coesa emprego foi triplicado o apoio, passou a ter um apoio de 12 milhões de euros. Dito isto, continuaremos, de facto, a ter estas medidas direcionadas para territórios do interior, usando, nomeadamente, agora o Portugal 2030. Ao Sr. Deputado Bruno Nunes, peço desculpa, eu não pretendi alterar-me, não era esse. Eu sou uma mulher do interior, não pretendi alterar-me, nem pretendi desrespeitá-lo. E não fique com essa... não quero que passe essa impressão, pelo contrário. Só dizer-lhe que eu sou uma mulher do interior e, portanto, tenho muito orgulho do interior. Nós temos dificuldades, mas eu não trocava o meu interior pelo litoral, onde também temos muitas dificuldades, Sr. Deputado. E vou-lhe dizer, porque é que eu me irrito, não foi com o senhor, não foi consigo. Não é, não, mas é o seguinte, agora fica combinado que vai comigo já, portanto, fica já prometido. E é dizer-lhe, temos muito orgulho nos nossos autarcas, é verdade que sobra muito para os nossos autarcas, mas é verdade que eles fazem melhor do que ninguém. Eles fazem melhor do que ninguém. E sabe o que é que me irrita? É que nós acabamos a discutir o interior sempre em estradas. E as estradas são essenciais e necessárias, mas elas tiram mais do que trazem, compreende? E, portanto, a minha paixão, se aqui quer dizer, o entusiasmo não foi contra a pessoa, é em relação ao tema. E reitero o convite para nos acompanhar, como reitero o convite a qualquer deputado que nos queira acompanhar. Tudo preciso para dar visibilidade ao nosso interior. E eu não desistirei. E, portanto, se acharem que eu vejo o copo meio cheio, eu vejo o copo meio cheio. Nunca desistirei. E sempre que quero descansar, sempre que quero levar amigos e celebrar a vida, é no interior que eu o faço. E, portanto, é porque temos condições. Temos muitos problemas, Sr. Deputados, temos. Mas não reduzamos às estradas. Os nossos problemas são a falta de pessoas. É aí que temos que nos concentrar. Obviamente que as estradas também são necessárias, mas não reduzamos. E foquemo-nos em apoiar os nossos autarcas. Eles fazem melhor do que ninguém. São os nossos autarcas. E temos aqui hoje um autarca que é o primeiro mandato. É um autarca jovem, qualificadíssimo, que mudou e que está a dar um contributo muito grande à comunidade intermunicipal. E, portanto, isto é que é o futuro, é isto que nós todos temos de trabalhar em conjunto. Seja PS, PSD, Chega, é uma bandeira do território. Termino passando, se permitir, Sra. Presidente, à Sra. Secretária de Estado, e agradecendo a todos esta oportunidade de falarmos do interior. Muito obrigada. Obrigada.